Olá, boa noite. Está no ar o Aparecida Debate, nosso espaço para reflexões, para que você se informe e forme a sua própria opinião. E o tema de hoje é TV Aparecida 15 anos, e isso é motivo de muita festa para nós. No dia 8 de setembro de 2005 foi inaugurada oficialmente a TV Aparecida, o canal de Nossa Senhora. Naquele dia, 2 pessoas especiais estavam presentes, e eu com todo respeito e admiração, os recebo aqui no Aparecida Debate. A apresentadora Bianca Laua e o editor-chefe do jornalismo e apresentador Eduardo Miranda. Boa noite, meus queridos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui com a gente. Boa noite, Ru. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Bianca. E não eram 2, eram 3, incluindo você, né? Eu ia falar, incluindo você. Que também estava presente naquele dia 8 de setembro de 2005, vale lembrar. Sim. Fez parte da primeira equipe de jornalismo da TV Aparecida. Exatamente. Bom, hoje o nosso programa vai ser um pouquinho diferente. A gente sempre traz aqui um formato, um tema onde a gente traz os convidados e a gente debate um determinado tema. Como eu participei também deste início da TV, estava aqui na inauguração, hoje também vou me permitir conversar um pouquinho aqui com os nossos amigos sobre isso, certo? Bom, eu falei do dia 8 de setembro de 2005, então nós vamos rever um pequeno trecho dessa data e tem também aí uma participação, talvez a primeira matéria da Bianca, um pedacinho. Vamos acompanhar aqui. Dia 8 de setembro de 2005, um dia para ficar na história de Aparecida. A cidade que abriga o maior santuário mariano do mundo celebra hoje a inauguração oficial do canal de Nossa Senhora, completando um ciclo que teve início no ano de 1900 com o lançamento do jornal O Santuário. A cidade de Aparecida conta hoje com 20 mil leitos, distribuídos em 140 hotéis e pousadas, que vão da hospedagem desde mais simples até a mais luxuosa. Gente, quanta diferença do... Ai, esse tempo, como ele é. 15 Às anos. vezes ele castiga, 15 anos. Puxa vida, quanta coisa mudou, né? Mas sabe, Du, desculpa, gente, tô chamando tanto o Eduardo de Du quanto o Ronaldo de Rô, porque a gente já se conhece até há 15 anos, pelo menos, né? Pelo menos, nós, até né? mais. Da adolescência. Mas você sabe, Du, que por mais que o tempo às vezes castigue, as rugas aparecem, né? O corpite já não é mais o mesmo, mas a gente tem muito mais maturidade hoje do que naquela época. E eu agradeço, até né? A gente estava conversando sobre isso esses dias, que é muito importante esse tempo para a gente adquirir experiência, conhecimento e maturidade. E isso tudo a gente adquiriu e pode contribuir também para o crescimento da TV Aparecida, que é o mais importante que eu julgo para nós todos. Vamos recordar esse dia? Vamos. Bom, primeiro que eu e a Bianca, a gente entrou pelas suas mãos, né? Sim. Foi. Nós fomos entrevistados por você, fizemos teste, pauta, ela fez teste como repórter, eu entrei para a produção, para produtor do jornalismo, mas você já estava aqui, né? Foi toda uma preparação, pelo menos nós, de um mês para esse dia de inauguração. E o dia da inauguração, vamos falar sobre ele. Puxa vida, que frio na barriga, viu, Rô? Nossa, você nem imagina. Agora voltou na minha cabeça, principalmente vendo o vídeo, né? Como a gente esperava por aquilo. Eu entrei aqui na TV Aparecida em maio. Eu fui chamado pelo Padre César, que foi o primeiro diretor-geral da TV Aparecida. Tinha sido meu diretor na Rádio Aparecida, porque eu trabalhei 11 anos na Rádio Aparecida. Depois fiz uma experiência em uma emissora de televisão, onde eu aprendi, conheci um pouco mais sobre telejornalismo e eu trouxe para cá. Aí a gente se preparou de maio até setembro. E daí foi feita a seleção a partir de julho, de agosto, que a gente fez a seleção. Aquele dia 8 de setembro não sai da minha memória, né? Foi toda uma expectativa criada, existia todo um protocolo, como se diz hoje em dia, né? Um roteiro que a gente fez e era para tudo dar certo e deu, do jeito que a gente pensou. Apesar de muitas pessoas ainda estarem fazendo televisão pela primeira vez, outros mais experientes, mas eu lembro que a gente conseguiu cumprir tudo aquilo que a gente tinha planejado para aquele dia, né? E foi uma comunhão, uma verdadeira equipe, e eram poucas pessoas na época, né? Tanto o operacional como o jornalismo, a direção, a própria direção, mas a gente conseguiu cumprir tudo aquilo. E para mim foi emocionante, porque logo depois da missa eu fui o primeiro a entrar no ar
com a TV Aparecida dar o bom dia logo após a Santa Missa no santuário. Deste estúdio. Desse estúdio ali do cantinho. Porque a gente não tinha cenário aqui. Não. Era apenas um cenário de fundo, né, que a gente viu, um plasma bem pequeno e um púlpito, só isso, que era notícias do dia na época. Assuntos do dia. Assuntos do dia, assuntos, bem lembrado. Assuntos do dia eram boletins, não era um telejornal. Boletins que entravam durante a programação, depois, com o tempo, que foi se transformando em um telejornal. E hoje nós temos o TJ Aparecida. E a princípio, né, nós entramos no ar com apenas 3 horas de programação efetivamente ao vivo daqui nossa, né? Sim. Tinha o assunto do dia, tinha o Bem-vindo Romero, o Te Vendo e Aprendendo e o Sabor de Vida, além da missa. Aí acabaram-se essas 3 horas, tinha, lógico, outras coisas acontecendo, outros programas, mas ao vivo, nosso direto aqui, eram essas 3 horas, né? Que era uma produção da TV Aparecida, daqui, feito desse estúdio, inclusive. Todos os programas. Hoje nós temos outro estúdio aqui na casa, temos o estúdio lá do Santuário Nacional. Se expandiu, a TV Aparecida, graças a Deus, cresceu, né, como tinha que crescer mesmo, mas tudo começou aqui nesse estúdio. A gente entrou aqui, né, Bi? A gente começou a lembrar de tudo, o Rô também, e é muito gostoso, não é nostálgico, não se trata disso. É uma lembrança boa de que a gente conseguiu, a gente participou dessa construção da TV Aparecida. O primeiro tijolinho a gente colocou aqui. E, inclusive, eu tenho fotos, viu? Ah, é? Tenho fotos. Tem fotos quando eu era bem novinho, que eu estava ali nos meus 24, 25 anos. Tem as fotos na escadaria com todo mundo que estava trabalhando na época. Essa foto, linda essa foto. Depois a gente vai mostrando aqui também durante o programa. Se lembra que antes da inauguração, quando você sintonizava no canal 59 analógico, ficava o nicho de Nossa Senhora. Sim. E, na verdade, ficava uma contagem regressiva. Para chegar à inauguração, né? Todos os dias à noite, eu já começo a me emocionar, né? Mas todos os dias à noite, depois que eu trabalhava, depois que eu aprendi, depois que eu executava trabalho aqui, eu chegava na minha casa e eu passava nesse canal só para olhar e chorava com essa expectativa, o meu primeiro emprego. E eu posso falar que nesses 15 anos é o único. Então foi... E depois o dia foi muito especial, foi bastante corrido. Foi. Eu estava dando assistência para os repórteres da época, lá ao vivo do santuário, até chegar aqui. Depois a gente chegou aqui, tinha figuras, personalidades políticas, a figura muito especial de Dom Raimundo Damasceno Assis, que era o nosso arcebispo na época, agora emérito, e que teve um papel fundamental também. Fundamental para a construção desse projeto, né? E da concessão que foi tão sonhada por muito tempo, quando já existia a Rádio Aparecida, que eu tive também o orgulho, o privilégio de trabalhar na Rádio Aparecida, onde começou toda essa rede Aparecida de comunicação, né? Teve uma grande parcela da Rádio Aparecida que passou um pouquinho da linha que existia já na rádio para a TV Aparecida, que o Padre César deu sequência a isso, para o jornalismo principalmente, né? E a gente foi construindo e foi aprendendo um com o outro, né? Isso que foi mais legal, porque foi uma comunhão. Sim. A gente se deu as mãos, como é hoje, inclusive, e continua sendo aqui na TV Aparecida. A gente aprende junto a cada dia, se dá as mãos, forma uma verdadeira família. Eu tenho falado muito isso na Central da Esperança, que nós somos aqui na TV Aparecida uma grande família que se estende para os lares brasileiros, onde os nossos queridos amigos de casa fazem parte de tudo isso daqui. Sabe, o Ronaldo estava falando a respeito daquele começo, realmente para mim também era o meu primeiro emprego na área, recém-formada, me formei em 2003, era 2005. Que frio na barriga, que medo, mas que medo gostoso, né? Assim, desbravar tudo era muito novo e era muito, muito interessante e continua interessante até hoje, porque a gente está sempre desbravando, a gente está sempre procurando o diferente, o diferencial. E realmente a gente forma uma família, é muito interessante, a gente conhece filhos, né? Conhece a família toda, vai na casa, conversa, faz churrasco, é literalmente uma família. A gente às vezes não pode estar o tempo todo junto, mas quando a gente pode, a gente sempre se reúne. E é festa. E esse sentimento, principalmente esse ano, 15 anos, esse ano é especial em particular para a TV Aparecida, que especialmente esse ano, devido a tudo isso que a gente está vivendo, essa família ficou mais evidenciada, né?
essa proximidade do povo de casa que acompanha a TV Aparecida há bastante tempo, há mais de uma década, se aproximou cada vez mais do canal de Nossa Senhora, e a gente sentia isso pelas mensagens, pela troca de carinho que existe, porque o povo que assiste a TV Aparecida, eu acho que vocês dois podem falar também sobre isso, é um povo extremamente carinhoso. É. Sim. Filho de Nossa Senhora Aparecida. Eu sou suspeita para falar sobre isso. Porque eu tive desde o começo daqui da TV, sempre fui muito próxima aos devotos, exatamente por isso que eu acabei ficando no Bem-vindo Romero na época. E eu acho que eu não tenho nem ideia de quantos abraços eu já dei nessa minha vida, quantas pessoas já vieram conversar e quantas pessoas me falam assim, você é como se fosse minha filha, você é como se fosse minha neta. Isso é tão caloroso pra gente, é tão gostoso pra gente saber que isso acontece, porque a gente realmente se torna também parte da família dessas pessoas que estão acompanhando a gente. E isso é muito gostoso, é muito especial poder sentir isso, poder viver isso. Falando em especial, pensei um pouco numa linha do tempo, é claro que a gente vai partilhando aqui. Talvez não dê tempo da gente conversar sobre tudo que a gente tem desses 15 anos de história, mas vamos recordar o primeiro dia 12 de outubro. O primeiro ano que a gente transmitiu a novena e a festa de Nossa Senhora Aparecida. Esse foi um grande desafio, lembra? Muito, que a gente preparou. E a gente tinha começado em setembro, já foi logo em outubro, um mês. Um mês apenas para a gente preparar, e era tudo uma descoberta. Fazer televisão era uma descoberta, cada programa, cada dia era uma descoberta. E aí a gente ficou pensando, puxa vida, festa de Nossa Senhora Aparecida. Como é que a gente vai fazer? Todo mundo trabalhou no dia, né? Todo mundo. Trabalhamos um dia todo. Desde 6 horas da manhã, eu me lembro. Inclusive, foi montado assim provisoriamente ali do lado de fora, na esplanada, no pátio Papa João Paulo II, do lado de fora, com lona, tudo, né? Não tinha essa estrutura que nós temos hoje. E ali nós ficamos. Eu lembro um dia de muito sol. Foi. Um calor, foi muito sol. calor. Eu me lembro também da procissão, na hora da procissão, para a gente transmitir, levar a procissão para as pessoas, porque a gente precisava, é claro, fazer isso. Tantas pessoas não podem estar aqui, querem acompanhar tudo isso. Na época a gente não tinha a possibilidade do Mochilink como tem hoje. Então a gente acompanhava a procissão, gravava, saía correndo, levava, trazia a fita pra cá. Tinha uma colega que saía com uma motinha, com uma motinha, saía, trazia a fita pra cá, e a gente continuava acompanhando a procissão pra gravar de novo. Como se tivesse ao vivo. Como se tivesse ao vivo. E a narração era como se tivesse acompanhando ao vivo. Na verdade, não deixava de ser ao vivo, né? Assim, era intervalo de poucos minutos. Era intervalo de poucos minutos, mas era realmente essa correria muito interessante, era muito, muito especial. E o fim da procissão coroou, né? Coroou. Se lembra, Rô? Que foi uma festa tão bonita, aquela queima de fogos, aquelas luzes, e daí eu me emociono, porque a gente, pela primeira experiência de festa de Nossa Senhora, todo mundo começando a TV Aparecida, a gente se abraçou, a gente chorou, a gente agradeceu a Nossa Senhora, porque tudo deu certo. E graças à bênção da Mãe Aparecida, porque ela abençoa tudo que a gente faz aqui na TV. Mas eu quero dar um salto um pouco mais adiante. Não tão distante, mas em 2007... nós recebemos aqui em Aparecida a ilustre visita do Papa Bento XVI, hoje emérito, e foi toda uma logística diferente para a gente fazer transmissões sobre essa visita. Aí, vamos começar com o Eduardo falando um pouquinho aí, como é que... Fora da festa de Nossa Senhora Aparecida, que era o principal e continua sendo o principal momento da TV Aparecida, foi a grande primeira cobertura que nós tivemos, né? A visita do Papa Bento XVI, e a gente lembra de toda uma preparação para a gente entender porque foi no contexto do CELAM, da Conferência Latino-Americana Episcopal. Foi por conta disso que o Bento XVI veio a Aparecida, porque se escolheu fazer essa assembleia aqui no Santuário Nacional. Então, por isso que ele veio, inclusive, nós tivemos aqui o Cardeal Bergoglio, hoje o Papa Francisco, hospedado em um dos hotéis da cidade, né, que fica na ladeira, velho, que a gente fala na ladeira, né, e que andou pelas ruas de Aparecida, pela passarela, sem ninguém saber, logicamente, que seria o futuro Papa, hoje o Papa Francisco. Lembra? Houve uma preparação, a gente teve aulas de espanhol. Aula de espanhol para receber os bispos da América Latina. Para
para poder se comunicar com esses bispos, porque a gente tinha que entrevistá-los. O diretor né? está falando que a gente não sabe mais espanhol. Não, já desaprendi tudo. Já. Se nem inglês eu consegui aprender, enfim. Que dirá o espanhol. Mas para aquele momento a gente aprendeu bem, né? E a gente conseguia compreender. Mas foi uma preparação muito bacana, porque também foi uma preparação de conteúdo religioso. A gente precisava entender o que era o CELAM, o que estava sendo discutido naquele momento na Assembleia, e o Papa Bento XVI foi a figura central que a gente acompanhou, porque ele ficou hospedado hoje no seminário Bom Jesus, né? Na pousada Bom Jesus, ele ficou hospedado ali, e a gente fazia todo esse caminho diariamente junto com o Bento XVI. E daí tem vários episódios, vários momentos marcantes que a gente participou bem ao lado do Papa Bento XVI. O que me marca muito do Papa Bento XVI, dessa visita, foi, é claro, depois, como o Eduardo já bem disse, depois do dia de Nossa Senhora, foi um evento que a gente não sabia, a princípio, como isso iria acontecer, porque a gente tinha 2 anos só de TV. Como é que nós vamos fazer tudo isso acontecer? Aí a gente fez, com certeza, tudo isso acontecer da melhor maneira possível. Me lembro até que quando o Papa chegou e ficou lá em São Paulo, ainda tinha uma equipe lá em São Paulo acompanhando todos os passos dele. Quando ele veio para cá, ele chegou de noite de helicóptero, estávamos lá também. No momento da chegada, eu não estava trabalhando, mas eu estava lá, querendo ver, querendo saber, querendo acontecer tudo, né? Ver como é que acontecia tudo. E a minha parte com relação ao Papa foi entrevistar tantas pessoas que estavam ali. E por conta do cenário do CELAM, tinha muita gente de diversos lugares, principalmente da América Latina. Então, o espanhol foi importantíssimo na hora para a gente poder conseguir conversar com as pessoas, conseguir entender o que elas estavam falando e saber dessa emoção, não só de estar aqui para um evento como esse, como também para ver o Papa de perto, né? Eu entrevistei muitos jovens naquela época e era a primeira oportunidade deles de ver o Papa e, quiçá, talvez a única. Então todo mundo queria estar muito perto ali e foi muito gostoso poder partilhar esse momento, porque eu me lembro muito bem a hora que o Papa foi embora. A hora que o Papa foi embora foi um respiro não de alívio, foi um respiro de dever cumprido. Nós cumprimos com a nossa missão. A nossa missão era levar toda essa passagem dele e do CELAM como um todo para todo mundo, e a gente conseguiu cumprir essa missão. Não era realmente de alívio, não. Era um respiro de, cumprimos a nossa missão. Bom, o diretor já está controlando o tempo aqui. Há de se lembrar, viu, Rô? Porque Sim. eu sou um pouquinho mais velho que vocês, mas eu presenciei a visita de João Paulo II em 1980, ainda era criança, né? E ali onde ele ficou, justamente no pátio Papa João Paulo II, que leva o nome hoje do São João Paulo II, ali era terra, não tinha asfalto ainda, não tinha um centro de apoio, obviamente, né? Mas eu fui com a minha mãe e com a minha irmã, e era criança, 7 anos de idade, eu me lembro até hoje. E foi muito interessante, porque aquela multidão, então eu tive o privilégio de ver os 3 papas aqui no Santuário Nacional. Que legal, Du. Francisco um pouquinho depois fazendo a cobertura, né? Sim. Bom, só pegando o gancho do Papa João Paulo II, o diretor, você espera um pouquinho aí, por favor. Mas você me lembrou que a minha mãe disse que me trouxe. Sim. Eu tinha 1 ano de idade. Me trouxe no colo, com uma fraldinha tampando o rosto. E porque exatamente o chão era terra, o helicóptero do Papa, que trouxe o Papa, levantou muita poeira. Ela falou, eu fiquei com medo de você morrer sufocado na poeira, eu levei você embora, não fiquei. Não ficou para ver. Então, não presenciei. Não pude estar também com o Papa. Do Bento XVI, o que me fica muito marcado, rapidinho para a gente chamar um intervalo, é que eu também já era repórter, era um desejo muito grande. Em 2006 eu passei a ser repórter, então em 2007 eu também estava fazendo alguns links ali do santuário, entrevistando os fiéis, conversando, entendendo as histórias, as realidades. 2 situações. Eu precisava ir num ponto onde tem toda uma organização com a visita de um Papa, né, gente? Então tinha uma fila de saída. Então me colocaram próximo dessa fila de saída, mas não tinha ponto. Então o diretor do programa da época não conseguia falar comigo, mas eu entrava no joia que o câmera fazia. E funcionou, eu entrevistei pessoas muito legais ali.
E aí, mais à tarde, eu já estava esperando para fazer outras entradas e a produção tinha pensado em eu conversar com alguém da imprensa para saber um pouquinho do trabalho da imprensa na visita de um Papa a um país. Estou aguardando. E, de repente, chegou o Pedro Campos, que era produtor, hoje é o atual diretor do Terra da Padroeira e do Aparecida Sertaneja, trazendo simplesmente a jornalista Ilse Scamparini. Quase ninguém, né, que trouxe que eu tenho, assim, como uma grande referência, sim, né? Sim. E, assim, foi uma experiência muito, assim, forte para mim ter o contato com uma jornalista. Também tenho foto disso. E a foto não está com tão boa resolução por conta do celular. Os celulares da época eram diferentes. Mas, assim, foi uma experiência muito rica. Vamos dar um salto para 2013. 2013 é um ano bem interessante. Eu vou começar falando para mim. 2013 foi o ano que eu voltei para a TV Aparecida, porque eu fiquei 2011 e 2012 no seminário. Fiz uma experiência com os padres e irmãos paulinos. Foi muito especial. Enriqueceu muito a minha vida e o meu trabalho enquanto comunicador, aqui para a TV Aparecida, sobretudo, né? Eu voltei, a gente estava com a inauguração do sinal digital, a gente estava nessa transição, saindo do analógico, entrando no mundo digital, como todas as emissoras de TV do país. E 2013, a gente recebe uma outra ilustre visita. Foi um pouco mais rápido do que a visita do Papa Bento XVI, né? Que foi o Papa Francisco. Veio para a JMJ no Rio, mas ele passou algumas horas aqui com a gente, na verdade, né? Na verdade, a gente fez a cobertura completa da JMJ, a Como cobertura um todo, completa desde o momento em que ele pisou aqui no Brasil, até quando ele voltou para a Itália. Foram transmissões, assim, diretas, ao vivo, sem paradas, né? Porque nós tivemos um pool de emissoras que a TV Aparecida participou, gerando também sinal, inclusive, não só aqui de Aparecida. Eu me lembro que também no Rio de Janeiro a TV Aparecida ficou responsável por parte da transmissão. Eu vou voltar só um pouquinho, vou ser breve, mas para que as pessoas em casa possam entender. Essa história de 2013 começa em fevereiro, num sábado de carnaval, que eu estava em casa, né, de folga, e eu recebo o telefonema de que Bento XVI, naquele momento, estava renunciando ao seu pontificado. Exato. Eu fui chamado às pressas aqui para a TV, porque precisaríamos, logicamente, como TV Aparecida, de inspiração católica, naquele momento entrar com um programa especial para falar sobre essa inesperada renúncia de Bento XVI. Foi nesse estúdio aqui, inclusive, também, que eu entrei no ar, fiquei 1h30, entrei com o Sivonei, de Roma, do Vaticano, Sivonei falando José. por telefone. Eu me lembro até hoje, depois Dom Raimundo também entrou, lá da Pousada Bom Jesus, falando sobre toda essa repercussão mundial. E ali começou uma preparação de cobertura que não parou mais. Por quê? Porque em seguida foi o conclave. Nós tivemos nossa equipe também representada em Roma. E foi um programa especial que foi feito, né, durante toda a escolha do Papa Francisco. E o primeiro país que ele escolheu, logo em março, ele escolheu julho, que ele confirmou a JMJ aqui no Brasil. Sim. Primeira viagem internacional, ele veio para o Brasil e para Aparecida. É legal lembrar desse contexto, porque ótimo. não foi apenas Sim. a visita dele aqui, né? Não. Foi tudo, começou lá em fevereiro. E assim, eu me lembro, eu não sei se vocês se lembram disso, mas com certeza se lembrarão. Foi o dia mais frio que eu já vi na minha vida. O dia da visita dele em Aparecida. O dia da visita dele em Aparecida. Muito, mas muito Foi o dia frio. mais frio. Muito frio. Mas isso não tirou de maneira alguma tudo que nós estávamos fazendo e toda aquela emoção daquele momento. Profissionalismo e alegria. Profissionalismo e alegria. Muito, e o que a TV Aparecida, de um modo geral, ela proporciona pra gente é fazer com que nós sejamos nós mesmos. Da liberdade. Da né, liberdade. Bia? Uhum. Então, eu estava fazendo a cobertura no meio do povo, um frio, que para eu abrir a mão, para trocar o microfone de mão, doía as juntas. Mas a hora que o Papa chegou, eu só faltei quase largar o microfone. Porque é muito interessante, né? Como é que a gente pode, tem essa liberdade, né? De sermos nós mesmos aqui também na TV Aparecida. E de mostrarmos essa nossa emoção dessa forma. Nós não estávamos ali apenas e tão somente para noticiar, o que é importantíssimo, mas nós estávamos ali também para que
quem está aí em casa sinta a mesma emoção junto conosco. Eu acho que faz parte disso. Quando a gente transparece nossas emoções, as pessoas em casa também sentem essas emoções junto com a gente. Sentem essa proximidade, né, Bi? Porque nós somos humanos, também temos sentimentos, e não é porque nós estamos fazendo essa comunicação com o povo de casa que a gente tem que ser mecânico. Não, e isso aqui permite isso, que a gente seja humano. Tanto que eu chorei lágrimas e lágrimas naquele dia 24 de julho de 2013, depois no encerramento da cobertura, então Nossa, foi lindo também. Lembra lá Lembro, no auditório? A gente ali no auditório, reunimos Nossa, todo mundo, tiramos uma lindo, foto, foi maravilhoso. Foi. Nós estamos aí no hall também das emissoras de TV brasileira, que promove o debate com os candidatos à presidência da República, unidade com a CNBB. A gente já realizou 2 debates. Brevemente, aí, uma experiência rica para nós, né, Du? Para mim foi fundamental. Em 2014, a gente recebeu essa missão, eu em particular, recebi a missão da direção naquela época de organizar esse debate. Não apresentaria, já sabia disso, mas eu fiquei responsável por reunir, desde a concepção dessa ideia, dessa sementinha que foi plantada, que era um pool de emissoras católicas, né? Eu, por parte da TV Aparecida, para reunir os representantes, para lançar a proposta, e foi muito bem acolhida, né, por todos os partidos naquela época representados. Eu me lembro até hoje, um fato muito marcante para mim, em todo esse projeto, em que resultou no grandioso debate, com uma competência, incrível, que eu vou te falar, a marca da TV impecável. Aparecida é impecável, do começo ao fim, a transmissão, mas houve uma preparação para que isso acontecesse. Fui várias vezes para São Paulo, porque lá a gente tinha mais facilidade para reunir os representantes dos partidos, porque eram diretórios nacionais. Um dia, uma reunião, a gente estava em São Paulo, poucos minutos antes da gente começar a nossa reunião, ligou o assessor do PSB, dizendo que Eduardo Campos tinha acabado de morrer naquele acidente aéreo. Verdade, Exatamente. Nossa, E eu estava em São Paulo para organizar essa reunião. Eu saí dali, eu fui para Santos para fazer a cobertura, inclusive entrei em praticamente toda a programação por telefone, ainda não tinha um Mochilink, mas entramos por telefone, entrevistei várias lideranças políticas, né, que foram para a cidade naquele momento da morte do Eduardo Campos. Isso me marcou muito. Em relação à cobertura, ela foi impecável. Qualidade da TV Aparecida. E eu tenho mais a dizer ainda, eu nunca imaginei aqui em Aparecida, interior de São Paulo, não é tão distante de São Paulo, capital, mas tem uma distância considerável, né? Eu nunca imaginei que nós iríamos conseguir, né? Acho que nos maiores sonhos, eu nunca imaginei que a gente ia conseguir fazer um debate como esse, como fizemos, não só uma vez, como 2, mas fizemos e realizamos com realmente maestria. Foi uma festa. Eu me lembro que eu terminei os meus trabalhos e fiquei acompanhando, e foi também uma festa, porque é uma experiência incrível poder fazer isso. Eu acho que esses eventos, essas oportunidades, vem mostrando a força da TV Aparecida em nosso país e o retorno que o nosso próprio telespectador traz para a gente daquilo que a gente oferece de conteúdo, né? Sim. Inclusive, 2014, primeiro debate realizado fora de um grande centro. Exato. Que até então era quase todos os debates em São Paulo. Sim. E foi a primeira vez que foi para uma cidade de interior, mas aqui é a capital Mariana da Fé, né? Sim. Então daí Continua todos os partidos sendo uma capital, né? concordaram, sim, concordaram imediatamente. Na época, a presidente Dilma Rousseff era candidata à reeleição. Me lembro. E ela foi no último instante que ela confirmou a participação dela. E aí a gente teve todo um trabalho, porque envolvia uma presidente da República. A gente sabe que a segurança muda totalmente, daí não cabe somente a segurança particular do santuário ou a polícia militar, aí a Polícia Federal, são as Forças Armadas. Então nossa estrutura teve que mudar assim de 2 dias e conseguimos cumprir tudo. Bom, a gente precisa falar um pouco de desafios. Eu acho que a cada época, desde 2005, foi um desafio. A TV começou lá em 2005. Era só uma programação no período da manhã, ali em 2005 ainda. Quando viu, a gente já estava dominando o período da tarde, adentrando a noite, e a gente, de repente, está com a grade completa, enfim, trabalhando bastante, levando o melhor para aqueles que amam Nossa Senhora, que
amam estar em Aparecida, ou pelo menos acompanhar, né? Essa missão de colocar dentro dos lares brasileiros o Santuário Nacional. Agora, este ano em particular, a gente precisa tocar neste assunto, do grande desafio, fazer a TV acontecer em meio a uma pandemia onde tudo parou. E aí, Bianca, conta pra gente, pra você como apresentadora, o que falou mais alto no seu coração? Praticamente quando tudo parou, em teoria, nosso coração aqui também. Porque a gente parou de receber os devotos, tudo teve que ficar parado naquele momento. E o desafio, para nós particularmente, foi levar ainda mais o santuário para a casa das pessoas e fazer com que as pessoas realmente sentissem que elas estavam dentro aqui do santuário, dentro da casa da mãe. É muito interessante a gente falar isso, porque a gente muitas vezes fala sobre isso na programação, ou a gente quer que o santuário esteja dentro da sua casa. Mas foi necessário fazer com que isso realmente acontecesse neste período agora. E o desafio é como é que eu vou tocar essa pessoa, como é que eu vou chegar até essa pessoa com essa distância. Mas sabe de uma coisa? Quando a gente tem Nossa Senhora junto da gente, a gente consegue tocar qualquer pessoa em qualquer lugar. Então, é muito interessante, como a gente sempre falou muito sobre isso aqui, tudo começa e passa por Nossa Senhora. Então, ela acaba levando, ela acaba encaminhando, ela acaba direcionando para que a gente possa chegar realmente dessa forma. E confesso, está sendo de uma maneira muito emocionante participar de tudo isso, porque a gente está participando de uma realidade que está sendo completamente diferente da nossa, porém a gente está participando com o nosso público, com o nosso povo. Eles conversam, eles ligam, eles mandam Instagram, WhatsApp, os meios de comunicação hoje facilitaram muito tudo isso. Então a gente consegue conversar com um devoto que está lá no Paraná, ou está lá no Amazonas, está nos extremos do nosso país, via o Skype. Então fica muito mais fácil. Nós descobrimos uma maneira de aproximar ainda mais o devoto daqui da casa da Mãe Aparecida e aproximarmos nós também das outras casas, dos outros lares. Muito bacana que a Bi falou, né? Porque a gente teve várias descobertas nesse período que para muita gente foi tão difícil, né? E para mim foi especialmente difícil ver o santuário vazio. Vazio, né? Dá uma dor no coração, porque o que né? faz pulsar o santuário são os milhões de romeiros, de devotos de Nossa Senhora Aparecida que vêm todos os anos para cá. E de repente a gente andar por aqueles corredores vazios, aquele silêncio, mas daí a gente voltava a olhar lá para o nicho, para olhar Nossa Senhora Aparecida, e era tão bonito isso, sentir a força que ela estava dando para todos nós. Vamos continuar nessa missão de evangelizar a partir do Santuário Nacional. E a TV Aparecida foi isso, foi a ponte que manteve viva essa fé, essa devoção na casa das pessoas, embora fazendo o distanciamento social, isoladas dentro de casa, mas a TV Aparecida fazia esse amor de Nossa Senhora para com o seu povo brasileiro chegar até a casa dessas pessoas. Eu, em particular, foi muito especial, o Rô sabe disso, a Bi sabe disso. Eu passei 2 anos e meio afastado aqui da TV Aparecida, que foi muito difícil para mim, né? Porque eu fui formado aqui na TV Aparecida e eu voltei no dia que iniciou a quarentena. Com um grande desafio, e eu acho que hoje eu me sinto plenamente realizado. Só falando uma coisa, todos que estão aqui são chamados por Nossa Senhora Aparecida, são escolhidos por Nossa Senhora Aparecida. Não é à toa que cada um esteja aqui construindo também a sua história junto com o canal de Nossa Senhora. Desculpa a emoção, mas é que para mim é algo especialíssimo estar de volta aqui a esse canal. Nós escutamos, eu escutei isso no primeiro momento em que eu entrei aqui. Tudo começa e passa por ela e vocês são escolhidos para estar aqui. No primeiro momento em que eu entrei aqui na TV Aparecida até hoje, é exatamente isso. Nós somos realmente escolhidos por ela para chegar aos lares, às casas, aos corações, para informar, para formar, para levar esse amor todo daqui do Santuário Nacional. E muito interessante, né? Tanto eu como outros, a gente acompanhou que saíram, fizeram outras experiências e não adianta, quando Nossa Senhora Aparecida escolhe, ela chama de volta, ela vai chamando. Vem para cá de novo, estou precisando de você. E eu todos os dias, quando eu vou começar a trabalhar, bem antes de chegar ao santuário,
eu me consagro a Nossa Senhora Aparecida e me coloco à disposição para que ela me faça instrumento da paz, do amor dela para com todo o seu povo. É para isso que eu estou aqui. É uma missão. Bom, vocês anteciparam uma pergunta minha. Mas foi maravilhoso, porque eu quis, nesta última, para a gente já encerrando o nosso bloco... Já? Acabou? Quando o papo Se quiser é bom, gravar outro programa, a gente grava. né? TV Aparecida 15 anos, parte 2. Parte 2. Mas olha só, quem falava muito isso tudo começa e passa por Nossa Senhora, Padre César Moreira, que foi um grande batalhador para que essa TV nascesse. Que eu tenho muita gratidão no meu coração por ele, por todo o empenho, que eu sei o quanto ele suou, o quanto ele batalhou, e aqui fica, acho que a nossa homenagem ao Padre César, que está em São Paulo, a nossa gratidão, ele está lá em São Paulo, por todo o empenho, por todo o esforço que ele fez. Nós somos empregados, nós somos privilegiados, e teve muito suor, porque a concessão, a todas as questões em Brasília para conseguir ter a TV, né? Deu muito trabalho. Foi um trabalho de longos anos e onde teve também o apoio de Dom Raimundo Damasceno Assis, mas acho que Dom Aloysio Locharder também já batalhou. O trabalho da construção mesmo, da concessão de ir a Brasília, conseguir essa tão sonhada concessão que já era pensada há muitos anos nos tempos da Rádio Aparecida, e depois Dom Raimundo deu sequência a todo esse trabalho. Esses dias eu entrevistei um padre, o Padre Aloysio, a respeito do Padre Vítor, né? Sim. E ele falou, veja só, quando o Padre Vítor estava aqui, já foi pensada na TV. Então, ele queria chegar a tantos lares, ele queria chegar a cada vez mais pessoas. E essa é a missão, enquanto missionários redentoristas também, porque afinal de contas é evangelizar. Santo Afonso sempre falou evangelizar a todos os lares também. E o Padre Vítor sempre falava por acima dos telhados, vamos propagar essa evangelização. Então o sonho já era até mesmo do Padre Vítor. E poder sentir hoje, sermos também missionários nessa evangelização é importantíssimo, né? Tem um peso, mas é um peso gostoso de se sentir, porque é um peso de estar também trabalhando para o bem comum. Só rapidinho, posso? Rapidinho, porque já estouramos o tempo. Na figura de Padre César, que eu tenho um grande reconhecimento e agradecimento, porque foi ele que me trouxe, né? Tinha trabalhado com ele na rádio, já falei, daí ele me trouxe para a gente participar desse início da TV Aparecida. Eu quero cumprimentar aqui todos missionários redentoristas, pela bravura que eles têm, principalmente em levar essa evangelização a partir do Santuário Nacional, e todos sabiam que a TV seria fundamental para completar todo esse trabalho de comunicação com rádio, editora e finalmente a TV Aparecida e agora o A12. Parabéns aos missionários redentoristas, porque por eles existe hoje a TV Aparecida. Homens de coragem. Sim, principalmente isso. Acho que gente, já estouramos. Estouramos. Preciso agradecer muito. Obrigado. Bianca, Eduardo, vocês são figuras conhecidas aqui dos nossos telespectadores, não preciso ficar apresentando mais muito, falar das funções, as pessoas conhecem. Minha gratidão pela parceria, pela amizade desses anos todos, obrigado, Du, porque nós estamos numa nova etapa profissional, trabalhando junto no jornalismo, e eu aprendendo sempre mais com você. Bianca, esse nosso carinho, essa amizade que atravessa tempo e distância e, enfim, eu sou muito grato, sou muito feliz e quero externar aqui a minha gratidão ao nosso diretor, Renato Dias, que está lá no Switcher com a equipe, ao Ícaro Malta, produtor desse programa, a nossa equipe que está aqui, tem o Balinha ali na câmera, o Rodolfo aqui auxiliar, o Silvio, o Chan, o Bolt, que você não consigo lembrar seu nome, amigo. A gente guarda os apelidos, sabe, gente? Porque tudo é uma família, a gente tem apelidos. O diretor fala rapidinho aí. Eu sei que o diretor de corte tem o William Siqueira, Thiago Lemos no GC, Bruna D'Agostini no Exibe, o Mylon na luz. Quem está no áudio? A Tânia e o Aderson estão aqui com a gente também. Gente, obrigado. TV não se faz apenas com uma carinha aqui na frente. TV se faz com muitas mãos e eu sou muito feliz por essa grande família que nós somos, com o intuito de levar
conteúdo bacana para você aí de casa. Obrigado, Padre Mauro Vilela, irmão Alain, por toda a confiança depositada em nós, aqui que trabalhamos. Obrigado, Padre Eduardo Catalfo, Luiz Cláudio, Santuário Nacional, Padre Marlos Aurélio, superior provincial dos Redentoristas aqui de São Paulo. Vamos encerrando o nosso programa. Posso fazer um convite para vocês? Vamos Sim. encerrando com uma salva de palmas para todos aqui, porque se não fossem Com todos os rostinhos aí por certeza, trás, a gente não estaria aqui merecida, também. merecido. Salva de palmas para todos Parabéns nesses para 15 todos anos que fazem a aí. TV Aparecida. Obrigado a você, que é da família dos devotos, que sustenta essa obra, sustenta o nosso trabalho. E nós chegamos aí ao final. Trouxemos aqui a realidade desses 15 anos da TV Aparecida por meio da experiência dos nossos grandes profissionais aqui, o Eduardo e a Bianca.